Fala galera, nesse vídeo a gente vai entender por que a gente precisa de uma configuração especial para funcionar com múltiplas rotas com S3 e CloudFront e obviamente eu vou mostrar a configuração certa e também vou até comentar sobre duas outras alternativas que dá para fazer, mas essa que eu vou recomendar aqui é a que eu prefiro. Se ficou alguma dúvida, se ficou uma parte muito mal explicada ou explicada muito rápido, manda pergunta aí e bora pro vídeo. Bom, vamos agora então fazer a configuração no CloudFront para funcionar com múltiplas páginas. Mas primeiro, acho legal explicar como que isso já não funciona, né? Por que que não dá certo? Então vamos tentar lembrar do que a gente tinha feito com o CloudFront com S3. Então o que a gente fez com o CloudFront com S3, e eu vou mostrar aqui, ó, lemeno.io/x, se a gente pedir alguma outra URL, vocês estão vendo que ele está indo e voltando para a raiz. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero que é o /creators, ó, ele não acha. Então, por que ele não acha? Porque lembra que está o S3 por trás? Então, ele vai tentar pegar lá do S3 a página creators, igual ele está fazendo com a index.html. Então, eu pego aqui index.html, ele acha index.html e dá tudo certo. Então, se a gente olhar aqui no networking, dá tudo certo. Agora, se eu limpar e eu ir no /creators, ó, não tem, porque realmente não tem essa página lá. Putz, mas aí ferrou, né? Porque o que vai acontecer quando a gente colocar isso aqui? Se a gente clicar no /creators, o React ele faz isso pelo front-end. Ele, na verdade, ele simula uma navegação de verdade e altera o componente. Porém, se eu der um refresh já direto na página, vai dar pau. Então, vamos fazer esse deploy primeiro, para a gente ver o erro acontecendo mesmo, e depois eu mostro como que dá para arrumar usando um recurso do CloudFront. Então, eu vou fazer o deploy agora, vou fazer o push daquilo que a gente estava mudando, tá com GitHub Action, ele vai jogar já lá para o servidor. Add router to... Add router, beleza. Acho que não precisa falar muito mais que isso. Vou fazer o push, vamos ver se vai ter algum erro, alguma validação aqui. A gente pode até desligar essa análise aqui do WebStorm, porque não precisa. Tá, é só um warning aqui, depois a gente pode olhar. Beleza. É até bom para a gente revisar todo o processo, né? Então, se você entrar aqui em quavdev /lemeno landing page e for em actions, esse aqui não é open source, né? Mas eu estou falando se você fizer isso no seu, você vai ver esse aqui rodando. Ele vai fazer o checkout, ele vai preparar. Então, vou deixar ele rodar aqui e já volto. Fechou, terminou aqui. Então, vamos ver se realmente está dando o problema que eu falei, né? Vou deletar isso aqui foi antes. Beleza, estamos atualizando aqui. Agora vamos ver se quando eu entrar em /creators, agora que ele já fez o deploy, ó, continua dando o mesmo erro. Se a gente vier no nosso querido S3, vocês sabem, né? Porque vocês viram que a gente não criou uma página creators.html, mas eu acho que não custa nada a gente mostrar aqui. Então, se a gente vier aqui em lemeno.io, vocês vão ver que não tem realmente uma creators.html. Só que se eu mostrar o site da Quave, vocês vão ver que lá também não tem, porém lá está funcionando. Então, ó, aqui também só tem um HTML, como vocês podem ver aqui. Só que agora eu vou entrar, quave.dev. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse caso de uso aqui. Ó, tá vendo? Ele entrou em outro URL e funcionou. Até aí, isso vai funcionar, porque ele está fazendo isso só no client. Mas se eu desse o refresh aqui, igual eu estou fazendo agora, isso não deveria funcionar. Por quê? Porque não tem essa página lá, e aí vai ser um request direto na rede aqui, que a gente pode olhar junto. Ó, vou dar o refresh de novo. Olha, vai ser um request nessa URL, e essa URL não existe no S3. Beleza? Então, a gente precisa fazer algum tipo de redirect. Por quê? A gente quer retornar o index, e o React Router, dentro do nosso index, ele vai perceber que isso aconteceu. Porque senão, vai dar esse problema que eu acabei de mostrar aqui, ó. Porque ele bate lá no Creators e não tem. A nossa vantagem aqui é que a gente tem o CloudFront na frente. Então, a gente pode fazer customização desses erros. A gente poderia também, só para deixar esse vídeo bem completinho, para depois vocês não baterem a cabeça, também tem uma estrutura de erros aqui que a gente poderia usar. O problema é que se a gente usar esse erro aqui para retornar o index.html, os mecanismos de busca vão receber esse erro. Então, a gente vai colocar esse tratamento de erro antes de chegar de verdade no S3. Então, o próprio CloudFront já vai fazer isso. Se a gente fizer isso aqui, ele vai retornar a página certa, só que se você olhar aqui no network,
você vai ver um erro, em vez de ver o 304 igual você está vendo aqui. Então, a gente não vai usar essa abordagem. Então, qual a abordagem que a gente vai usar? A gente vai vir aqui e a gente vai colocar uma error page, tá? Então, a gente consegue falar, ó, se acontecer um erro, a gente vai mandar para um lugar. A gente pode pôr duas error pages. Como a gente está tratando not found e está tratando quando ele não acha, então a gente vai fazer uma error page para proibido e uma para not found também, porque os dois casos podem acontecer. Uma a gente não vai ter página para servir, mas a gente vai mostrar aquele not found, e a outra a gente vai ter página para servir. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar para ele retornar o index, e a gente vai avisar, porque é por isso que agora a nossa network vai ficar direito, a gente vai avisar que deu certo, porque esse é um erro que a gente espera e a gente vai tratar assim. Então, beleza, eu vou criar essa para o forbidden. Opa, tem que pôr um slashzinho aqui, toda vez eu esqueço. E agora a gente vai criar a mesma coisa para o 404. Porque a gente pode ter um arquivo que de fato não existe e pode ter outro só que ele é virtual ali. Então, só para garantir que a gente captura os dois casos. E, de novo, eu vou falar que está tudo certo para que ele entenda direitinho no browser. E vou criar esse daqui. Um ponto de atenção aqui é a gente tomar cuidado se não tem algum cache rodando. Se tiver algum cache rodando no nosso CloudFront, pode ser que isso já não funcione de primeira. Vamos ver se vai funcionar de primeira. Ó, não funcionou de primeira. Vamos tentar limpar esse cache aqui. Você pode também, acho que dá para pôr um asterisco só aqui, que ele vai invalidar todo o cache. Ou precisa pôr uma barrinha antes, vamos ver. Eu já fiz isso, mas quando eu fiz foi por linha de comando. Então eu não lembro exatamente qual era o padrão. Então ele está processando, ou seja, ele está invalidando tudo para não cair no cache, para quando eu pedir, ele realmente tentar resolver na hora, né? Lembrando que o CloudFront, uma das coisas que ele faz é o cache. Eu não sei se ele... Isso aqui indica que ele vai atualizar em tempo real, né? Vai que não atualiza, daqui a pouco deixa eu dar um refresh. Acho que não atualizou não. Beleza, ele disse que o cache está limpo, vamos ver se era o cache mesmo. /creators. Deu certo. Então, se vocês olharem aqui, ele fez esse request no /creators, só que lá no CloudFront, ele fez essa mudança e quando ele mandou para o nosso S3, ele não mandou no /creators, ele pediu o index.html, por isso que funcionou. Quando a gente não faz isso, isso aqui vira uma bagunça, porque ele não consegue retornar. Então fica tudo bem complicado e as coisas não funcionam. Então agora a gente pode fazer um refresh, vou fazer de novo. Ele funciona para múltiplas páginas. Aí você pode pensar, pô Felipe, mas e se aconteceu erro de verdade? Se aconteceu erro de verdade dentro da nossa aplicação, não tem nada a ver, porque a nossa aplicação está rodando no client, então vai dar erro normal. Se acontecer um erro antes do CloudFront, que não tem nada antes no nosso caso, ou dentro do CloudFront, ou alguma coisa assim, realmente vai acabar caindo no index, mas eu não consegui achar um problema grande com isso. Se vocês pesquisarem na internet como fazer essa gestão de múltiplas páginas dentro do S3, você vai achar basicamente 3 soluções. Aquela que eu mostrei com S3, que eu falei que não é tão boa, porque realmente vai dar o erro no browser e aí depois que ele vai devolver a página. A segunda, que é essa daqui que eu acabei de mostrar fazendo com o CloudFront. E a terceira, você vai ver uma baita gambiarra para não mandar um request com barra alguma coisa, mandar, sei lá, com uma cerquilha para ser só um parâmetro na URL, e aí adaptar o roteador do seu aplicação para ele entender isso como uma rota. Que eu não recomendo porque é bem gambiarra, se vocês procurarem aí vocês vão achar. E eu posso pôr até o link aqui do Stack Overflow que dá várias opções também. Então é isso, então revisando, coloque as páginas de erro no primeiro nível, que no nosso caso é o CloudFront, e aí ele vai devolver a página certa quando não tiver no S3 e der esse erro. Só que esses erros vão acontecer tudo entre o CloudFront e o S3 e não vai ficar exposto lá no seu browser, porque senão os mecanismos de busca vão achar que a sua página está dando erro, quando na verdade não, é um link válido para a sua aplicação. E se a gente colocar um link totalmente errado aqui, a gente também vai para a nossa página, e aí o que vai acontecer dentro da nossa rota? Ela vai para o Not Found. Então, tá tudo certo. Então, a gente consegue gerenciar quando não tem o arquivo no S3 e a gente consegue gerenciar quando essa rota também nem existe. Não é nem porque não tem no S3, é porque a rota de fato é inválida. Então, tudo funciona perfeitamente, porque sempre a gente delega isso pro React Router resolver dentro do client. Falou? Valeu!